Vamos lá então. Ó, paramos aqui, né? Isso, né? Opa. Falando dessas células, não foi isso? Tecidos conjuntivos, né? E aí conversávamos então sobre estas células aí. Então, ó, só para retomar, então, né? Sempre lembrando que o tecido conjuntivo vai apresentar células que a gente chama, né, de células permanentes, que são células que vão estar presentes em praticamente todos os tecidos conjuntivos, tá? Então, que vão estar associadas aí, então, né, seja os tecidos conjuntivos propriamente ditos, ou seja os tecidos conjuntivos de funções especiais, tá? Então, quando a gente, por exemplo, fala de tecido conjuntivo, a gente não pode esquecer de uma célula, essa sim, essa eu posso garantir para vocês, ela vai estar presente em todos os tecidos, interessa se é em maior ou em menor quantidade, mas ela vai estar presente, que era o fibroblasto, tá? Então, a gente conversou, né, do complexo de Golgi, que então ele vai ter um tamanho maior, né? Por que ele vai ter um tamanho maior? Porque ele vai absorver aquelas proteínas de exportação. Não esquece que essas proteínas de exportação elas estarão associadas ao retículo endoplasmático granuloso, que é o produtor que armazena e secreta pelo Golgi, tá? Conversamos sobre os fibrócitos, que são células, né, que estarão relacionadas aos fibroblastos. Por quê? Porque os fibroblastos, né, nada mais são, na verdade, os fibrócitos nada mais são que fibroblastos envelhecidos, com uma menor atividade metabólica. Conversamos dos plasmócitos, que são células também de defesa, que vão produzir anticorpos. Conversamos dos mastócitos, que estão associados aos processos inflamatórios, que produzem heparina e histamina. E conversamos também sobre os macrófagos, que são células fagocitadoras dos tecidos conjuntivos. E ainda comentei para vocês, deixa eu ver aqui no outro aqui, não. Então, por exemplo, que no sangue nós temos os monócitos, né? Os monócitos que se transformam em macrófagos nos tecidos. Aí esse fenômeno de passagem, né, pela parede celular não, pela parede dos vasos sanguíneos, principalmente dos capilares sanguíneos, né, de monócito em macrófago, que é esse processo que se dá essa transformação. Então, a gente denomina esse processo de diapedese, tá? Então, a diapedese faz com que os monócitos se transformem em macrófago nos tecidos conjuntivos, ok? E aí, ó, a gente não, acho que não chegou a dar tempo de conversar dessas duas aqui, então, que são os leucócitos, né? Os leucócitos, né, são chamados de uma forma geral de glóbulos brancos, tá? Então, os leucócitos, então, independente de qual sejam esses aqui que a gente conversou, ó, plasnócitos, mastócitos e macrófagos, os leucócitos, de uma forma geral, eles também podem se apresentar nos tecidos conjuntivos. Por exemplo, eosinófilos, né, ou acidófilos, os basófilos, os neutrófilos, né, que estão na formação, estão sempre presentes na formação do pus. Por exemplo, quando tu corta um dedo, né, e forma aquele pus, os neutrófilos estão lá. Aonde é comum se encontrar neutrófilos? No tecido conjuntivo sanguíneo, ou seja, no sangue, tá? Mas também a gente vai encontrar de vez em quando nos tecidos conjuntivos, né, para fazer, né, desenvolver aquelas funções, tá? Então, ó, células de defesa especializadas atuando no sistema imunológico. Aí a gente engloba todas as células de defesa quando a gente fala de uma forma geral leucócitos, né? Então, citos quer dizer célula, leuco quer dizer branco, né? Por isso que a gente chama eles de glóbulos brancos ou de células brancas, tá? E aí, por fim, né, a última célula aqui presente nos tecidos conjuntivos é o tecido, as células do tecido adiposo, né? Que são células adiposas, ou também chamadas de adipócitos, tá? Então, ó, basicamente constituído de triglicérides, né, ou triglicerídeos, que preenche praticamente todo o citoplasma, que pode ser numa vesícula só, e aí a gente chama de tecido adiposo unilocular, né? Ou de várias vesículas pequenas, que a gente chama, então, de tecido adiposo multilocular, tá? Então, ó, armazenam triglicerídeos, extremamente importante para reserva energética, para isolamento térmico, né, de animais que vivem em locais frios, como o urso, como o pinguim, como baleias, né? E também serve aí como proteção e amortecimento aí entre os órgãos, tá? Acho que isso aqui nós tínhamos comentado na outra aula, se não tínhamos comentado, comentamos agora. Vamos adiante.
Apresentamos, então, né, três fibras do tecido conjuntivo. Então, nós temos as fibras colágenas, que são as mais importantes, em maior abundância. Então, frequentemente, então, elas estão presentes, são fibras proteicas, que estarão presentes, então, né, para dar essa firmeza dos tecidos conjuntivos. São as mais grossas e mais resistentes. Então, elas costumam aparecer nas provas, assim, ó, suportam maior atração, suportam maior a pressão. É verdadeiro, tá? A responsabilidade de fazer isso é delas mesmas, tá? Bom, fibras reticulares. As fibras reticulares vão dar uma estruturação, né, por exemplo, dos órgãos, dos tecidos, como se fosse, vamos dizer assim, uma teia. Então, essa teia, por exemplo, a gente vai ter, né, uma estruturação daquele tecido, se ele precisa de espaço, por exemplo, para ter vasos sanguíneos, que é uma característica de tecidos conjuntivos, apresentar o quê? Apresentar espaços para que tenham vasos sanguíneos, diferente do tecido epitelial, como a gente viu, e as fibras elásticas, né, que vão dar essa, vamos dizer assim, essa maior mobilidade ou maleabilidade para, por exemplo, os nossos tecidos conjuntivos. E aí, quando eu falo os nossos tecidos conjuntivos, eu falo dos animais como um todo, tá? Não somente de humanos. Não esquece que a gente está vendo histologia animal, não especificamente histologia humana, tá? Mas se assemelha muito, obviamente, aos outros mamíferos, tá? Então, o que eu quero te chamar a atenção é justamente, chamar a atenção de vocês é justamente isso, tá? Então, não esquece que a gente fala de tecidos animais e não tecidos humanos, embora os exemplos mais comuns de aparecer, óbvio, né, são os tecidos humanos, tá? Então, de novo, colágenas dão mais resistência, as reticulares dão mais estrutura e as elásticas dão mais maleabilidade aí para esses tecidos conjuntivos, tá? Tranquilo? Fala comigo. Falarem comigo, vocês vão ver só uma coisa. Só aí, Aisha. Só aí, Isabelle. Monitora. Tem que mudar esse nome aí de Isabelle, hein? Bom, já sabe. Olha aqui, ó. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos aqui, então, o quê, ó? Ai, ai. Vamos, Robertinho. Olha aqui, ó. Então, ó, o que nós temos aqui? Nós temos agora a divisão, né? Nós temos aqui, ó. Nós temos a divisão dos tecidos conjuntivos, tá? Então, que divisão é essa? A gente divide normalmente os tecidos conjuntivos em tecidos propriamente ditos, né? Vamos dizer assim, aqueles que levam à risca, né, as características de um tecido conjuntivo, mas também já te adianto que não é bem assim, tá? E também nós temos aqueles tecidos conjuntivos de propriedades especiais, ou seja, né, que apresentam características especiais, né, que apresentam, por exemplo, né, alguma variabilidade dentro daquele tecido conjuntivo. E aí são esses aqui, ó, cartilaginosos, né, o ósseo, o adiposo e o sanguíneo. Tá? Vamos ver agora eles aqui na sequência. E aí vamos com muita calma. Então, os tecidos conjuntivos propriamente ditos, frouxos. Primeira coisa, o que diferencia um frouxo de um denso? É a quantidade de fibras colágenas, tá? Basicamente, o que vai diferenciar um tecido conjuntivo propriamente dito frouxo de um denso é a quantidade de fibras colágenas. Então, olha só aqui, ó, vamos no frouxo primeiro. Células, que células são? Fibroblastos, fibrócitos, macrófagos, plasmócitos, mastócitos, todas as células que a gente viu até agora, tá? Vão estar presentes aqui. E substância fundamental amorfa, tá? Agora, vamos fazer a comparação aqui com o denso. Olha aqui, ó. O denso eu tenho o quê? Ele menos flexível que o frouxo. A grande quantidade de fibras colágenas, olha que eu te chamei a atenção. Esse aqui não quer dizer que não tenha. O frouxo tem fibras colágenas. Só que comparando ele com o frouxo, ele tem uma muito menor quantidade, tá? E aí, o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter, então, ó, tendo o quê? Pouca substância amorfa, tá? E mais fibras, tá? Essa é o que diferencia basicamente um frouxo de um denso. Depois, ó, função. Então, função do frouxo, nós temos o quê? O preenchimento, o apoio à nutrição dos tecidos epiteliais.
tá? Então, é aquele tecido que está sempre associado a um tecido epitelial. Por isso que também eles têm esse nome, né? Tecidos conjuntivos. Eles estão juntos, eles estão localizados perto, né, dos tecidos epiteliais. Tá? E aí, depois eu tenho o quê? Ó? Há um tecido aqui, por exemplo, né, de resistente e de proteção, que é a função. Esse aqui mais ligado ao preenchimento e à nutrição do tecido epitelial, e esse aqui mais ligado à resistência e proteção do corpo como um todo. E aí, o que eu tenho? A localização do frouxo, né? Ou dos frouxos, de uma forma geral. Há tecido que tem maior distribuição no corpo, né? Principalmente na pele, ao redor dos nervos, músculos e vasos sanguíneos. Já o modelado, ó, ele vai envolver os órgãos, como fígado e baço. Por quê? Porque ele vai formar uma estrutura externa de proteção, que é uma das funções dele, para dar resistência a esses órgãos. Tá? Então, ele vai estar lá auxiliando ao tecido epitelial de revestimento, vai estar associado ao tecido epitelial de revestimento, tanto no fígado, tanto no baço, tanto nos ossos, tanto na derme, a derme mais profunda. Tá? E aí eu tenho o quê? O não modelado, né? Aonde tem, por exemplo, assim, ó, nós vamos ter, por exemplo, aqui, na verdade, pessoal, olha aqui, ó, para quem está acompanhando aí, agora que eu me liguei aqui, tá? Para quem está acompanhando aqui, está trocado, tá? O modelado, só arruma aí para mim, por favor, tá? O modelado, ele vai estar em tendões e ligamentos e músculos, tá? Associado a essas estruturas. Na verdade, o modelado, ele forma os tendões e ligamentos, que estão associados aos músculos. E o não modelado é que ele vai estar envolvendo aqui, então, né, fígado, baço, ossos e derme. Tranquilo aqui? Eu troquei aqui. Tranquilo? Só inverter aqui, ó. Risca aqui o não modelado, tá? Deixa só modelado e aqui na frente tu coloca um não modelado. Só para depois não se atrapalharem, tá? Então, e é justamente isso, tá? Ele é modelado porque as fibras estarão sempre alinhadas, tá? A fibra está sempre alinhada num único sentido e isso facilita a formação de tendões aqui e ligamentos, tá bem? Bom, e aí o que a gente tem? Né? A gente tem essa infinidade de tecidos aqui que a gente vai, né, conversar bem calma cada um deles. Então, vamos lá. Primeira coisa, né, tem uma origem mesodérmica. Então, não esqueçam que existem 3 folhetos embrionários: ectoderma, mesoderma e endoderma. Tá? Então, todos, sem exceção dos tecidos conjuntivos, se originam, então, da mesoderma. Ok? Beleza. Depois, ó, tem espaços entre as células, estou repetindo aquelas características. Muita matriz, né, extracelular, muito colágeno, que é a fibra que caracteriza esse tecido, né, e distribuído por todo o corpo do animal, ok? Então, olha só, funções básicas, né, responsável pela sustentação, defesa e nutrição. Poderíamos acrescentar aí outras coisas, né? Mas essas aí já são suficientes, tá? Depois, o que a gente tem? Ó? Tecidos conjuntivos propriamente ditos, tá? Então, vamos lá. Vamos pelo frouxo primeiro. A gente acabou de ver, mas não tem problema. Vamos lá. Funções imunológicas e de preenchimento, tá? Por que imunológica? Não esquece, porque ele está lá na derme superior, está bem próximo aqui, ó, da nossa epiderme. Então, ele tem que ter uma função também imunológica. Ele vai apresentar algumas células de defesa nessa região para evitar que, por exemplo, micro-organismos possam, né, entrar no nosso corpo, tá? Então, só para deixar isso claro para vocês, ok? Então, ó, depois o que tem? Fibras colágenas, tá? Fibras colágenas compostas lá, colágeno responsável pela sustentação. Tem fibras elásticas e fibras reticulares. Não vou repetir, porque isso aqui nós já vimos. Agora, óleo denso, né? Mais fibroso, tá? Então, denso, mais fibroso. Por quê? Porque apresenta mais fibras colágenas. Olha lá, ó, o modelado agora sim, ó, certinho. Olha aqui, ó. O modelado está em tendões e ligamentos, tá? E o não modelado na derme, né? Aí inferior, tá bem? Então, isso é o tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Então, é isso que caracteriza ele aí, como a gente viu, ok? Tranquilo? Bom,
Vamos lá, então. Depois aqui, ó, vamos passar para o adiposo, tá? Que eu gosto de falar primeiro do adiposo dos especiais. E aí a gente entra, então, ó, nos especiais, tá? Aqueles tecidos conjuntivos que vão ter propriedades especiais. Então, olha só. Tecido adiposo, então, fazem reserva de energia, né, na forma de lipídios e também serve como isolante térmico, tá? Eu vou acrescentar uma coisinha aí. Além de isolante térmico, eles também servem como isolante elétrico nos neurônios, lá nos axônios. Hoje nós vamos ver isso aí. Então, ó, nós temos, então, lá na bainha de mielina, né? A própria bainha de mielina, ela é sintetizada, ela é formada, grande parte dela, por tecido adiposo. Então, eles estarão presentes lá. Claro que não tem a função lá de reserva, e sim de isolante elétrico, tá? Esse é o tecido adiposo. Não esquece que o tecido adiposo, ele também pode fazer o armazenamento de algumas vitaminas. Abre o olho com isso, tá? Porque nós temos dois grupos de vitaminas. Nós vimos lá, acho que na nossa primeira ou segunda aula, tá? Nós temos as hidrossolúveis, aquelas que são solúveis em água, e nós temos as lipossolúveis, aquelas que ficam armazenadas no tecido adiposo, como, por exemplo, a vitamina D, que evita o raquitismo, tá? Então, não esquece disso também, que o tecido adiposo, né, o tecido conjuntivo adiposo, está associado também a algumas vitaminas, tá? Eu vou pular para cá, ó, cartilaginoso, tá? Então, o que nós temos no cartilaginoso? Primeira coisa, olha como tem exceções, né? Por isso que a gente chama de tecidos conjuntivos especiais, porque eles vão apresentar características que fogem um pouquinho à regra da grande maioria dos tecidos conjuntivos, tá? Então, o que a gente tem aqui? Tá? A gente tem o quê? A gente tem um tecido sem vascularização, ou seja, não tem vasos condutores, que é uma exceção à regra do tecido conjuntivo, porque os tecidos conjuntivos, de uma forma geral, eles têm, né, vasos sanguíneos, tá? Ele é resistente, rígido, porém flexível. Ó, cartilagem, um dos tipos de cartilagem nós temos na orelha, nós temos no nariz, tá? Então, nesses locais, nós temos uma certa, né, flexibilidade aí. Forma o esqueleto embrionário, tá? Não esqueçam que alguns animais também vão apresentar esqueleto, mesmo quando adulto, os peixes cartilaginosos, por exemplo, tá? Então, os peixes cartilaginosos como tubarão, arraia, cação, eles apresentam um esqueleto, né, de condroitina, ou seja, né, de cartilagem, ok? As cartilagens servem para dar forma e também amortecimento por exemplo, as estruturas corporais. Então, o que a gente tem aí? Ó? Temos células especiais, olha aqui, ó, chamadas de condroblastos. Então, ó, condroblastos, alta atividade metabólica. Existe uma outra célula também chamada de condrócito, de baixa atividade metabólica. Então, os condroblastos, eles são, né, de maior atividade, e os condrócitos de menor atividade, mas ambos vão sintetizar as cartilagens, ou seja, a matriz extracelular amorfa, tá? Depois, olha o que a gente tem aqui, ó, o ósseo. Então, o tecido conjuntivo ósseo, ele vai ter, então, a sustentação corporal, né, dos órgãos, assim como os dos músculos. Está associado aos movimentos, né, também a proteção dos órgãos, ok? Rico em cálcio, magnésio e fósforo. Então, eu também posso chamar o tecido conjuntivo ósseo de, por exemplo, um tecido que é capaz de armazenar sais minerais. É uma das funções dele também, de ter esse armazenamento. E aí, o que eu quero te chamar a atenção? Para estas três células, aqui nós tínhamos duas, ó, condroblastos e condrócitos, tá? Aqui nós temos três. Então, vamos lá, ó. Os osteoblastos, eles têm funções semelhantes aos condroblastos nas cartilagens. Aqui, o condroblasto é responsável pela síntese de matriz extracelular, ou seja, da cartilagem. Os osteoblastos no tecido ósseo são responsáveis pela síntese da matriz óssea. Tá? Tu até pode fazer essa associação, desde que tu entenda que condros quer dizer cartilagem e ósteo quer dizer ossos, tá? Aí o que acontece? Os osteoblastos vão envelhecendo, vão se transformando em osteócitos, que também sintetizam a matriz óssea, assim como aqui, ó, os condrócitos também sintetizam, só que em menor quantidade, a matriz óssea, ok? Qual é a grande diferença? Que aqui no tecido conjuntivo ósseo, nós temos uma outra célula chamada osteoclastos, tá?
estas células, por exemplo, olha só, têm características diferentes, são células bem maiores que as outras duas, aí são responsáveis pela reabsorção, né, dos macrófagos. Então, o que que elas fazem? Elas fazem uma espécie de uma limpeza nos nossos ossos. Elas estimulam a renovação da matriz óssea. Então, é como se ela fosse, né, roendo o osso internamente para estimular os osteoblastos a sintetizar uma matriz nova e, vamos dizer assim, né, fortificar essas ligações dos ossos, para que esse osso ele não fique poroso. Olha o nome que eu estou utilizando, poroso. Então, por exemplo, os osteoblastos sintetizam a matriz e os osteoclastos retiram. E eles ficam assim, né, toda a vida. Um coloca, o outro retira. O osteoblasto sintetiza, o osteoclasto retira. O osteoblasto retira, o osteoclasto retira. Bom, vamos pensar numa situação hipotética de uma fratura, tá? E aí, quando tem uma fratura num osso, ele vai precisar sintetizar novamente essa matriz óssea. O que que irá acontecer? Irá diminuir a atividade desses osteoclastos, e os osteócitos, veja bem, hein? Os osteócitos, aqueles de menor atividade metabólica, podem voltar a se transformar em osteoblastos. Nestes casos, eventualmente, num caso de fratura ou de uma lesão óssea, e aí vão sintetizar em grande quantidade até formar o que a gente chama de calo de ossificação, né? Então quebrou até formar um calo de ossificação, e aí esse calo de ossificação, formado o osso, né? Vamos dizer assim, de novo, sadio, então aí aqueles osteoblastos voltam a ser osteócitos normalmente, tá? Essa é a grande diferença, por exemplo, né, das cartilagens e dos ossos. Não esquece que as cartilagens, né, podem originar muitas vezes os ossos. Então, por quê? Porque o nosso crescimento se dá nas articulações, tá? Então, nas extremidades dos ossos é que nós temos o crescimento ósseo. Então, o nosso crescimento, por exemplo, até mesmo em tamanho, ele se dá, por exemplo, nas extremidades ósseas, nunca no meio do osso. O crescimento que nós temos no meio do osso é um crescimento lateral. Se tu quisesse comparar, eu estou pensando assim, esses dias, deixa eu ver se está aí online, deixa eu ver se ela está em aula, deixa eu ver se ela está em aula, deixa eu ver se ela está em aula, deixa eu ver se está em aula, eu só não vou falar o nome dela, que depois pode ficar com vergonha, tá? Mas me perguntaram essa semana, assim, eu acho que foi essa semana, né? Elton, tu acha que é possível cair vegetais? E eu falei assim, acho. Tem uma grande chance de cair vegetais esse ano na Católica. E aí eu falei, só deixa em off. Deixa em off, que mais adiante a gente vai conversar sobre esses vegetais. Então, por quê? Vamos, agora, olha onde eu quero chegar. Eu estou pegando um tecido animal, ok? Estou pegando um tecido animal, o osso, e vou comparar com um vegetal, o crescimento do vegetal. Se vocês lembrarem, os tecidos vegetais, nós temos os crescimentos através do tecido meristemático, os meristemas. Bom, então o que acontece? Nos meristemas, a gente tem um crescimento que a gente chama de apical, nos ápices, nas extremidades do vegetal. Tanto, por exemplo, na extremidade superior, como, por exemplo, nas raízes. Ponto. E nós temos um crescimento secundário, que é o meristema secundário, em alguns vegetais, por exemplo, nas dicotiledôneas, aí nas gimnospermas, nós temos crescimento secundário, que é um crescimento lateral. E aí, por exemplo, o que tem a ver isso com os ossos? Vamos lá. Então, por exemplo, nós temos um crescimento nas extremidades dos ossos, que a gente chama de crescimento o quê? Epifisiário, epífises, que é uma parte do osso. Então, a gente tem um crescimento epifisiário, que é o crescimento longitudinal, em tamanho. Ao mesmo tempo, nós temos olha o nome, hein? Nós temos um crescimento lateral do osso, que a gente chama de endocondral, condros, cartilagem, endo, dentro. Então, é uma cartilagem que fica dentro do osso e é uma cartilagem que fica nas extremidades dos ossos. Então, a cartilagem que fica nas extremidades dá um crescimento, vamos fazer aqui, longitudinal. E, por exemplo, a cartilagem que fica dentro do osso dá um crescimento de largura desse osso, de espessura desse osso. Então, eu não sei, mas como eles gostam bastante de tecidos animais na prova da Católica, né, pode ser que venha aí uma comparação, né, pensando aí
de como se dá esse crescimento nos ossos e se dá, por exemplo, o crescimento lá, né, no vegetal, lá no colênquima, no esclerênquima, nos tecidos de condução, como lenxilema e liberifloema, e associando aí também aos meristemas, tá bem? Então, ó, eu teria um crescimento nas epífises, sendo semelhante ao meristema primário, e teria um crescimento, por exemplo, lateral, chamado de crescimento nos ossos, né, de endocondral, as cartilagens se transformando em osso, né? E aí tu tem um crescimento ou associado aí ao tecido, ao meristema secundário. Claro isso para vocês? Sim ou não? Beleza, então. Beleza. Bom, e aí a gente chega no tecido sanguíneo, né? Tecido sanguíneo, sempre importante, seja para o Enem, seja para qualquer prova, né, de vestibular, né? Então, aí o que nós temos aí? Nós temos, então, por exemplo, né? A primeira coisa, precisamos dividir o quê? Em glóbulos vermelhos, né? Hemácias ou eritrócitos, tanto faz, o jeito que aparecer na prova. Só para te lembrar, então, ó, vamos lá. Glóbulos vermelhos, hemácias e eritrócitos. Responsável, ok. São responsáveis pelos transportes de gases, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, é uma célula nucleada. Elas não têm núcleo, tá? E por não terem núcleo, também tem um ciclo, né? Um tempo de vida também reduzido. Ok? Então, vai durar aí, talvez, 60, 90 dias. É o período de uma hemácia que ela sobrevive no corpo. Depois ela é enviada para o fígado, né, para ser destruída, para ser degradada. Tá? Beleza. Bom, que gases ela transporta? Principalmente oxigênio, né, e CO2. Esses são os dois principais. Então, a hemoglobina, que é, por exemplo, que dá a pigmentação vermelha ao sangue, quando ela se associar ao oxigênio, a gente chama de oxihemoglobina, tá? Oxihemoglobina. Quando ela se associa ao gás carbônico, CO2, a gente chama de carbohemoglobina, tá? Só que existe uma exceção, que é quando a hemoglobina, ou a hemácia, se associa ao CO, né, ao monóxido de carbono. E isso dá um problemão. Por que dá um problemão? Porque o monóxido de carbono, quando ele se associa à hemoglobina, elas formam uma ligação estável. E essa ligação estável faz com que aquela hemácia perca a capacidade de fazer, por exemplo, o transporte dos gases. Tanto é que a gente chama de ligação estável, tá? Então, ela não se desprende. E isso a gente chama de carboxihemoglobina. Então, ó, carbohemoglobina com o dióxido. A oxihemoglobina com oxigênio e carboxihemoglobina com monóxido. Por que eu estou dando ênfase para isso? Porque já caiu na Católica 2 vezes. Tá? E é a carboxihemoglobina, ou seja, né, a associação do CO, né, com a hemoglobina que causa morte por asfixia. Tá? Então, quando tu escuta assim, o Zezinho lá, a Mariazinha morreram por asfixia num incêndio, ou, por exemplo, esqueceram a lareira ligada não, acesa, né? Ou até mesmo ligada, né? Porque hoje tem as lareiras essas aí elétricas que também pegam fogo, seja lá com, vamos dizer assim, essas chamada lareira ecológica, né? Que tu coloca lá, sei lá, algum tipo de álcool especial, ou, por exemplo, tu coloca combustível, algum tipo de combustível, o álcool é utilizado bastante. Quando, por exemplo, tu escuta isso aí no teu dia a dia, no teu cotidiano, o que acontece? Bom, o que vai acontecer na sala, no quarto, sei lá, no banheiro, onde a pessoa botou essa lareira? Ela vai queimar o oxigênio. Porque para haver a combustão, precisa a participação do oxigênio. Bom, no momento que retira de uma área, de uma sala fechada, né, sem ar, troca de ar com outros ambientes, o que acontece? Vai começar a faltar oxigênio para a respiração. E aí, devido à queima desse combustível, ele produz CO2, mas também produz o monóxido. E aí o monóxido vai, né, a pessoa vai inalando, ou as pessoas
vão inalando, que é pior se tiver mais de uma pessoa no mesmo ambiente, tá? Vai inalando esse monóxido e ele vai se associando à hemoglobina. E isso vai causando, né, óbvio, né, uma questão, né, muito prejudicial à saúde, como eu falei, o monóxido ele se liga à hemoglobina e não consegue se desgrudar. E isso pode causar a morte da pessoa, tá bem? Então, toma cuidado aí quando falar das hemácias. Bom, depois nós temos as plaquetas, também chamadas de trombócitos, né? São fragmentos celulares, se originam de uma célula lá na medula óssea vermelha, né? Chamada de megacariócito, tá? Então, o megacariócito, por exemplo, ele se fragmenta, tá? Se fragmenta, e aí, por exemplo, ele vai ter o quê? Vai ter a formação dos trombos, né? Dos trombócitos. O que é a responsabilidade desses trombócitos? Perceber lesões no interior dos vasos sanguíneos ou no corpo, tá? E aí, quando eles percebem essas lesões, então eles passam a produzir uma enzima chamada tromboplastina, que desencadeia todo um processo de coagulação. Então, quando eles percebem uma lesão num vaso, é liberada a tromboplastina. O fígado libera a vitamina K, no sangue tem o cálcio, e isso transforma a protrombina em trombina, que transforma o fibrinogênio em fibrina, que é a proteína da coagulação. Tá? Então, isso serve, então, para fazer um mecanismo de coagulação. E aí acaba montando uma rede, e esta rede, então, impede a passagem de sangue, o que a gente chama de tampão de coagulação, que é o famoso coágulo, tá bem? Claro que o coágulo, por exemplo, se for no cérebro, no sistema nervoso, é prejudicial porque vai ali, né? Vamos dizer assim, pressionar lesões, pressionar o sistema nervoso, que pode causar lesões, que às vezes são irreversíveis. Mas se é no sangue, teoricamente, ele evita a perda de maior quantidade de sangue. E isso é fundamental para a sobrevivência aí, né, do nosso corpo ou dos animais, tá? Bom, aí o que acontece, né? Em alguns casos, algumas pessoas, obviamente, vão ter o quê? Deficiência na produção dessas enzimas, que é o que a gente chama de hemofilia. E não esquece que a hemofilia é uma doença ligada ao sexo, tá? Ou seja, ligada ao cromossomo X, e ela é recessiva, tá? Então, homens precisam apenas de um gene, por isso que é mais comum em homens, e mulheres precisam de 2 genes, ou seja, um vindo da mãe portadora, porque lembra, a mãe não pode ser hemofílica e ter filho, porque a mãe não pode sangrar, a mãe não pode menstruar. Então, uma mulher hemofílica, ela não pode menstruar, nem muito menos ter filho, porque seria o quê? Seja parto normal ou uma cesariana, ela iria sangrar e não teria capacidade total de coagulação. Então, quando existe uma mulher hemofílica, é porque o pai doou, veja bem, o pai doou o cromossomo X com o gene recessivo, e a mãe portadora, a mãe é normal, só que porta o gene, lembra? A mãe vai ter um XHzão e vai ter um XHzinho, e a mãe acaba doando, então, né, esse XHzinho, tá? Por isso que também é muito mais comum homens hemofílicos do que mulheres hemofílicas, tá bem? Tranquilo aqui? Lembram disso aí? Dessas características ligadas ao sexo? Mais comum que a gente fala é o daltonismo, né? Mas, né, nesse caso aí especificamente, também é igual o daltonismo, só que com esse agravante do que as mulheres hemofílicas não podem, ou não é que não possam, né? Não devem ter filhos, porque pode causar a morte delas. Tranquilo? Estou muito quieto, hein? Bom, e por fim, olha aqui, ó, o que nós temos? Os glóbulos brancos ou leucócitos, né, que atuam no sistema imunitário. Olha aqui, ó, vou puxar agora aqui para esse cantinho, ó. Mastócitos nós já conversamos, né? Heparina, anticoagulante, histamina em reações alérgicas. Os plasmócitos, produção de anticorpos, e aí vou te lembrar de uma outra que a gente ainda não falou, tá? Ó, anota aí, hein? A gente vai ter os linfócitos B, tá? De bola. Tá,
Elton, agora me explica, agora com todo esse negócio aí de Covid, né? E que mais? Deixa eu ver. Fazia aquele teste IgG, IgM. A pergunta é: o que é IgG e o que é IgM? Diz para o tio aí, quem é que lembra? Ninguém? Aqui. Isso, imunoglobulinas. É isso aí, são imunoglobulinas. Agora, o que eu quero saber? Eu quero saber quando tu é exposto, tá? Quando tu é exposto a um vírus ou uma doença XYZ, não vem ao caso agora, tá? O que isso significa? Dizer, o IgG é positivo, o IgM é negativo. Ou um ou outro, é isso que eu quero saber. Vamos melhorar a pergunta, então. Qual é a recente e qual é a tardia? Não? Não lembram? Então, olha só, toda vez que a gente falar de IgM, ok? O IgM é positivo, isso aí, Então, IgG é a tardia, isso mesmo, Chá? Então, IgG é a tardia, tá? E IgM é a recente. Então, vamos supor, eu estou contaminado com o vírus do Covid. Se eu fosse fazer, por exemplo, lá no início, né? Que agora todo mundo ou está imunizado ou já pegou, então agora não faz muita diferença. Então, por exemplo, assim, toda vez que eu for, tive uma infecção recente, ou veja bem, ou eu estou com o vírus, o IgM ele vai dar presente, ele vai dar positivo. Tá? O que acontece? Se eu tivesse só o IgG, o IgG é porque eu já tive e não estou mais com a doença. Percebe a diferença? Então, eu costumo dizer assim, IgG, lembra de geriatria, velho, tá? É um contato que já passou. Elton, e se tiver IgM e IgG? Beleza, vamos lá. Se eu tiver com os dois positivos, tanto o IgM, tá? Que é a infecção recente, e o IgG é, primeiro, que eu já tive a doença e que eu estou com a doença. Entende isso? Toma cuidado com isso nas tuas provas e no Enem. De novo, IgG, ela é tardia. Eu já tive a doença. IgM é recente. E se tiver positivo para as duas, é porque eu tive já o contato, sei lá, eu tomei lá a vacina e tal, criei imunidade e mesmo assim estou agora, nesse momento, com a doença. E se estiver negativo para os dois, óbvio que eu não tive contato com a doença e que eu não estou com a doença. Deixa eu ver aqui, No caso ainda está presente, no caso ainda está... Isso, pode ser, não necessariamente presente no corpo, mas, por exemplo, a IgG, ela pode significar que tu já teve, por exemplo, a doença. Não necessariamente está. Para tu estar, tem que estar o IgM presente, tá? Então, o que vai significar IgM positivo é que tu tá com a doença, seja ela qual for. Vamos pensar no Covid, que é mais fácil, tá? Então, se eu tô com IgM, de moça, é porque eu tenho um contato recente. Se eu tenho IgM e IgG, é porque eu já tinha tido essa doença anteriormente e ainda estou com ela agora. Se eu só tenho o IgG de geriatra, então é porque eu já tive a doença, mas ela não se faz mais presente. E, óbvio, se der negativo para as duas, eu nunca tive contato com a doença e não estou com a doença. Beleza?
Tranquilo, então? Ó, os plasmócitos também produzem, né? Então, células anticorpos, tá? Assim como os linfócitos B de bola, ou nesse caso o B vem de Bursa de Fabricius, o macrófago, né, que faz fagocitose. Aí, se eu fosse, por exemplo, incrementar ainda, eu teria ainda, por exemplo, os linfócitos T de tartaruga, né, de timo dependente. Então, são linfócitos que vão fazer fagocitose. E aí eu lembro que o linfócito T é aquele que está associado ao HIV, né? Tudo que o HIV quer é ser fagocitado pelo linfócito T, não esquece disso. Tá? Depois eu vou ter o eosinófilo ou o acidófilo, é a mesma coisa, é uma célula responsável por produzir, né, substâncias ácidas, está normalmente alterado quando tem uma infecção por verminoses, ou eumintoses, os eumintos, né, os vermes, seja a tênia, seja esquistossoma, seja o ascaris lumbrigoides, seja a filariose lá da elefantíase. Então, eles vão estar num número acentuado, tá? Os acidófilos. Os basófilos, que estão associados aí também, né, a ataque, por exemplo, a bactérias, né, a fungos, né, de uma forma geral. Os neutrófilos estão associados à formação do pus, como eu falei anteriormente para vocês. Os basófilos também fazem parte das reações alérgicas, tá vendo? Então, nós temos um grande número de células aí. O monócito, que faz aquela diapedese e se transforma em macrófagos nos tecidos. Tranquilo? Então, esses são os tecidos aí, ou as células, né, do tecido conjuntivo sanguíneo, beleza? Então, aqui a gente fecha esse aqui e vai para o outro. Vamos lá. Isso que eu mandei para vocês agora no finalzinho da manhã. Continuamos nos tecidos aí, que depois já vamos emendar depois a fisiologia, tá? Só lembrando, tecidos é muito mais comum cair do que fisiologia, tá? Não esqueçam disso. Não quer dizer que a gente não tenha, que a gente tenha que descartar a fisiologia humana. Até porque faz bastante tempo que não cai nenhuma questão de anatomia nem de fisiologia na prova da Católica, tá? Então, aquela coisa, né? Quanto mais tempo passa sem cair, há mais chance, né, de cair. Então, a gente não pode descartar, tá bem? Bom, então, seguindo aí nossos tecidos, né? Fechamos o segundo tecido, vamos por terceiro tecido. Não esquece, a gente viu o epitelial e agora os conjuntivos. Fechamos conjuntivos. E agora, então, a gente vai, né, para o tecido muscular. Então, o tecido muscular, ele se apresenta de 3 maneiras, né? E essas 3 maneiras aí são o quê? Tecido com os tecidos estriados e o liso, ou não estriado, tá? Então, o tecido estriado aqui, né, é aquele que vai apresentar, óbvio, estrias transversais. Então, nós temos 2 tipos, o cardíaco e o esquelético, né? E o liso, também conhecido como não estriado, né? Ele não vai apresentar estrias. Bom, então aqui no estriado eu tenho o quê? Células uni ou binucleadas, tá? Núcleo central com estriações no citoplasma e presença de discos intercalares. Para quem não sabe o que são os discos intercalares, os discos intercalares, então, são estruturas muito semelhantes, veja bem, muito semelhantes, por exemplo, às diferenciações de membrana, aos desmossomos, às junções GAP, às zonas de oclusão. Então, são estruturas que unem as fibras musculares do tecido estriado cardíaco. Não esqueçam disso, tá bem? Então, é uma modificação adaptada do tecido epitelial, né, das membranas plasmáticas aqui para os tecidos musculares. Isso é bem interessante. Então, aqui, ó, o que a gente tem? Eu tenho, por exemplo, um músculo estriado esquelético. Então, ó, células multinucleadas, núcleos estão na periferia e estriações no citoplasma. Tá vendo? Ó, praticamente igual aqui. Só muda aqui os discos intercalares e a quantidade de núcleos. Aqui depois eu vou comentar uma coisinha para vocês, que é a memória muscular. Depois, o que a gente tem aqui? Ó? Células fusiformes, fusionadas. O que são células fusionadas? São células, por exemplo, que são afinadas nas extremidades. E essas células afinidades, olha só, elas têm um único núcleo e ele é central e ainda não apresenta estrias.
Então, dá uma olhadinha aí nessa tabela aí, rapidinho. Só passa os olhos aí, tá? Para tu ver a comparação entre elas aí. E aí? Tranquilo? Alguma novidade aí? Alguma curiosidade nisso aí? Alguma coisa que, vamos dizer assim, te desacomoda sobre tecido muscular? Sim ou não? Fala comigo, tia. Fala comigo. Sede. Não? Então, vamos lá. Então, ó, forma fusiforme, o outro é filamentar, o outro é filamentar ramificado, tá? Bom, depois, né, tá aqui tamanhos, né, que não vem muito ao caso. As estrias, ó, no liso não há, na estriada cardíaca, né? Opa! Na estriada esquelética e na cardíaca nós temos núcleo, normalmente um, muitos periféricos e um central, tá? Discos intercalares só há no estriado cardíaco, a contração, olha aí, ó, lenta na lisa e involuntária. Na estriada esquelética, nós temos o quê? Rápida e voluntária. E na cardíaca, nós temos rápida e involuntária. É onde eles se apresentam, então, né? Formam camada envolvendo os órgãos, então, o intestino, né? A gente vai ter a bexiga, a gente vai ter o estômago, tá? Então, a gente vai ter no diafragma, né? Que é um músculo importante da respiração, ok? Depois, ó, o que a gente tem aqui no esquelético, né? No esquelético, a gente vai ter nos músculos a famosa carne, aquela carne do churrasco. Tudo aquilo que tu come na carne do churrasco, nada mais é do que o quê? Nada mais é do que, por exemplo, o músculo estriado esquelético, tá? Ó, aqui, ó, mandaram aqui inbox aqui, ó, é uma pedida para cair desses tecidos, mas eu até entendo que seria algo mais contextualizado, que eu vou comentar agora no próximo slide, tá? Se vier questões de tecido muscular, eles gostam de uma parte decorebas, né? A gente já conversou sobre isso lá, quem está aí desde a primeira aula, a gente conversou sobre isso. Eles gostam de uma parte mais decoreba, ok? É um estilo da prova. Mas ela vem, né, se mostrando um pouquinho diferente. Então, se fosse apostar minhas fichas no tecido muscular, eu apostaria em algo que vai vir agora na sequência, tá? Mas é mais ou menos por aí. É uma possibilidade, sim, de aparecer tecidos musculares, né? Como um todo. Bom, e aqui, ó, então pensa sempre na carne, a carne, então, é isso, tá? É o tecido, seja carne qual for que tu comer, seja de frango, de peixe, tá? Seja de res, seja de ovelha, não interessa, de porco. É o tecido que nós comemos, é o tecido muscular estriado esquelético, tá? Não. Não. Aí é uma glândula. Me perguntaram aqui, ó, a morreja, né? Então, aqui, ó, aí é uma glândula, tá? Porque é o timo, e o timo é uma glândula endócrina, tá? Ok? Então, olha aqui, ó. E aí, por último, ó, cardíaca, né? Que forma as paredes do coração, né? Aquela parte do coração que é o miocárdio. Beleza. Agora, olha só. Olha o que vai aparecer aí na sequência. Isso, sim, para mim, tem muito mais importância do que essa decoreba aí, tá? Mas é aquela coisa, né? São visões que a prova tem, tá? Então, ó,